Amigos da LS, estamos iniciando. Gostaria de desejar a todos uma excelente quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. E ao mesmo tempo já perguntar para os senhores como encontra esse áudio e vídeo. Se o áudio e o vídeo estiverem em boas condições, podemos imediatamente dar início às nossas observações de mercado, que utilizarão as técnicas método Leandro, método Stormer, método Busy, tá? E que basicamente servirão para reforçar os conhecimentos que foram passados nos treinamentos que a gente apresentou para vocês no passado. Então, inicialmente, como encontra esse áudio e vídeo, pessoal? Só para que eu tenha uma ideia. Áudio e vídeo, vamos dar uma olhada. Ok, temos áudio e vídeo já com o retorno de que está tudo muito bem. Então, nós podemos já começar. Podemos já começar. Podemos ver o índice futuro trabalhando dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Já poderíamos chamar dessa maneira? Não, ainda não temos como chamar especificamente de uma tendência de baixa. A gente já fez um topo abaixo do topo anterior no gráfico diário, porém nós ainda não perdemos o último fundo. Então nós estamos ainda acima do fundo prévio e, portanto, ainda não fizemos o pivô de baixa necessário para a modificação de tendência. Dessa forma, então, nós poderíamos ver que estamos dentro de uma tendência indefinida, em que a gente tem topos mais baixos, fundos no mesmo nível. Talvez até poderíamos chamar de um triângulo descendente. Nos 60 minutos, talvez ficasse melhor visualizado esse triângulo descendente que a gente tem aqui. Tá? E a perda efetiva de 58.300? Perdão, senhores. Essa época do ano, por causa da quantidade de pólen no ar, realmente eu começo a ter problemas de rinite. Desculpe. Então a gente tem aqui, como eu estava mencionando, um possível triângulo descendente. A perda de 58.300 pontos configuraria o acionamento desse triângulo. E aí o alvo seria realmente a amplitude para baixo. O alvo seria desse triângulo descendente, ficaria em 55.980 pontos. Quando a gente olha em um dual time frame, a gente vê que no gráfico de 60 minutos nós já estamos em tendência de baixa, porque nós fizemos um topo abaixo do topo prévio, esse topo abaixo do prévio, e esse fundo aqui, e esse fundo aqui. Então, dentro dos 60 minutos, nós estamos numa tendência de baixa. E aí o que deixa mais confuso ainda o cenário é que se no diário a gente está numa tendência indefinida, nos 60 minutos nós estamos numa tendência de baixa, quando a gente olha os 10 minutos, nós estamos dentro de uma tendência de alta. Então isso é o que eu chamo realmente de situação para deixar qualquer sujeito absolutamente doido. Tá? Eu diria que nós estamos em cima de uma resistência de gráfico intradia nesse exato momento, 58.804 pontos. É muito provável que a gente fique configurando esse retângulo que os senhores estão vendo aqui, trabalhando entre 58.800 e 58.200 nessa congestão que os senhores podem observar, até reunir forças suficientes para romper eventualmente o fundo em 58.300 pontos. Esse seria um dos cenários, o cenário mais provável, inclusive, já que a tendência seria a favor disto. Tá? Inclusive o gráfico semanal bastante sobrecomprado indicaria também um espaço necessário para algum tipo de recuo. Vamos voltar aqui para o gráfico do dólar futuro. O dólar futuro que opera dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, a gente observa isso, ainda são topos e fundos ascendentes. Tá? E quando a gente olha então ele nos 60 minutos, a gente vê o dólar futuro agora concordando numa tendência de baixa. Então a gente tem também aqui uma divergência de tendências em time frames. Temos tendência de alta no gráfico diário, tendência de baixa nos 60 minutos, uma brigando com a outra. Isso automaticamente torna difícil qualquer operação a ser executada dentro do dólar futuro,
até que ou a tendência dos 60 minutos se realinhe com a do gráfico diário, ou a tendência do diário se realinhe com a de 60 minutos. Para que a de 60 minutos tenha um realinhamento com a do gráfico diário, nós precisaremos romper a LTB atual. Depois de romper a LTB atual, depois de algumas horas acima dessa LTB, precisaremos recuar até a zona de 3.270, formando aqui uma região de suporte. E aí então nós poderíamos efetivamente dizer que o mercado estaria revertendo, e aí esta tendência se realinharia com a tendência do gráfico diário, e aí nós teríamos realmente as duas movimentações melhores para serem operadas dentro do dólar futuro. Por enquanto está bastante longe de acontecer, e automaticamente nós precisaríamos ficar longe do mercado neste momento. Tá. Por enquanto, até que haja uma definição melhor. Claro que quem opera como swing trader já poderia pensar em uma tomada de ação? Não. Até mesmo quem trabalha como swing trader, a atitude mais segura no momento seria esperar uma definição do time frame menor para que a gente pudesse realmente ter uma movimentação mais clara e um sinal mais tranquilo de ser trabalhado. Vamos olhar aqui outros ativos que estão chamando a atenção. O RS Maia comenta que o dólar tem um gap de alta. Poderia haver um fechamento desse gap. Poderia comentar esse setup. Eu não vejo gap de alta no dólar futuro. Ele falou do mini dólar, WDOV16. Não vejo gap de alta no 15 minutos no dólar futuro. Não vejo. Tá. Teve até um gap de baixa que já foi fechado. Está falando do índice futuro. Não, o índice futuro. Tá falando do índice futuro, não do mini dólar, Maia. O índice futuro tem um gap de alta sim. Tá? Esse gap de alta me parece ser um gap não de fuga, mas um gap de área. Tem uma boa possibilidade desse gap ser fechado nos próximos minutos. Eu não sou um grande vendedor de gaps de alta, não gosto de trabalhar vendendo gap de alta. Tá? Mas efetivamente é o que parece estar acontecendo aqui dentro do mini índice. Pergunta do participante Figueiredo. Tomer, o FR2 para venda tem dados estatísticos bons. Queria ver se montar uma carteira com financeiro relativamente zero, com FR2 para compra e outro na venda. Seria possível? Grande abraço, mestre. É até possível, Figueiredo, tá? Não é de todo impossível, mas nesse caso específico é bom utilizar o IFR mais uma banda de Bollinger. Aqui eu tenho, tu pode ver aqui uma lista de FR2 de venda aqui na minha tela. Tá? Essa lista basicamente, eu estou aparecendo exatamente em cima da lista. Então, vou deslocar aqui um pouquinho. Essa seria a lista de ativos que seria plausível fazer operações de venda dentro do FR2, tá? Para fazer uma recompra. Como é que seria esse tipo de estratégia, basicamente? A estratégia é composta com as seguintes regras. Vender a mercado, assim, com a média móvel de 20 caindo, quando o FR2 estiver acima de 85, tá? O stop loss é de 5% para cima e o alvo é de 3% para baixo. Com essas regras específicas, é possível conseguir resultados interessantes operando o FR2 na venda, desde que as duas premissas estejam válidas, média móvel de 20 caindo e FR2 acima de 85. Aí nós teríamos que olhar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, tá? Quais são os ativos que estão cumprindo isso, e aí procurar por eles, e no momento que nós localizarmos, nós podemos pensar em tomar uma posição nessa situação, utilizando essa estratégia, e daí eu vou mostrar as estatísticas para vocês. Vamos lá. Aqui, por exemplo, Ciel não chegou a ser de 85, EZTC3, a média está caindo, mas o FR não. A gente tem Embraer num possível ponto, tá? Hoje, com a média móvel de 20 caindo e com o IFR2 acima de 86, se nós fecharmos mais ou menos assim, nós podemos observar aqui que Embraer, nos últimos 4 anos, deixa eu botar aqui, quando fez essa situação específica, tá? Gerou a seguinte quantidade de trades. Tá errado aqui, porque teve trade que foi acionado aqui, não foi configurado. Provavelmente manejo de risco.
olhar aqui. Tem que ver se o backtest está funcionando direitinho. Tá. Então, olha só. Por exemplo, a Lojas Renner, tá? Esse modelo teve 14 sinais nos últimos 4 anos. São pouquíssimos sinais que aparecem realmente, não são muitos sinais. Mas com 92% de acerto. Tá? Então, realmente, é um modelo que, quando ele localiza um sinal, um raro sinal, ele tem um ótimo resultado, tem um excelente nível de acerto, mas as duas características precisam estar juntas. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando agora. Pergunta do Jorge. Bom dia, História. Por favor, comentar RADL3, Sula 11 e VAGR3. Então, vamos começar pela RADL3, que era um papel que estava numa fortíssima tendência de alta. Modificou sua tendência do gráfico diário para uma tendência de baixa. Opera no momento dentro de uma tendência de baixa. São topos e fundos descendentes. Tá? A gente pode desenhar, inclusive, uma linha de tendência de baixa, que é essa que está sendo respeitada em gênero, número e grau. A gente percebe aqui que a perda desta mínima de ontem irá trazer mais vendedores para o ativo. Não tem por que pensar em compra no momento para esse papel, tá? A não ser que ele consiga romper um pivô de alta, e esse pivô de alta somente seria rompido na ruptura de 61,15, tá? O que está, por enquanto, longe de acontecer. A empresa continua sendo excelente, os ativos continuam sendo muito bons, o setor continua sendo fantástico, mas nós estamos com uma pressão vendedora mais importante que a pressão compradora. E, portanto, nós não podemos pensar em estar comprando nesse exato momento, não é o timing adequado de fazer compras no momento. Se é que podemos dizer isto. Então, por enquanto, estou esperando que haja uma definição. Eu não sou um grande vendedor de RADL, eu acho que não deve ter nem BTC para isso, eu acho. Até tem BTC, mas nada demais. Até tem BTC. Eu esperaria que acontecesse uma reversão da tendência para alta, para então poder retomar, já que nós estamos em cima de uma zona de suporte muito importante do gráfico semanal, como vocês estão vendo, é a média móvel de 20 semanas. O FR2 do semanal está extremamente sobrevendido. A gente percebe que essa região aqui marcou zona de suporte muito importante nos últimos anos para esse ativo. Todas as vezes que a gente bateu aqui, aconteceu algum tipo de movimentação de repique para os próximos meses. Tá? E, portanto, não é uma zona que eu pensaria em fazer vendas. Eu pensaria, pelo contrário, talvez em começar a timidamente procurar por sinais de entrada, talvez até nos 60 minutos, procurando por um pivôzinho de entrada, para poder tomar alguma posição nesse papel. Tá? Mas no momento, por enquanto, não aparece nada muito claro não, tá, Jorge? Sula 11, por sua vez, no gráfico diário, está em cima de uma zona de suporte dentro de uma tendência de alta no gráfico diário. Ela vinha numa longa tendência de baixa já há vários e vários meses. Ela conseguiu cortar essa LTB para cima, fez o pullback, sentou em cima da média móvel de 20, em cima de uma linha de tendência de alta no gráfico semanal, em cima de um topo anterior rompido, faz candle de reversão exatamente em cima dessa região, tem um suporte consolidado em R$16. A ruptura de 16,80 deve trazer compradores para esse ativo no momento. Por enquanto, eu entendo todo esse recuo que aconteceu aqui única e exclusivamente como sendo um pullback dessa LTB rompida e, portanto, eu não estou pensando no momento em trabalhar vendido neste ativo. Tá? Considero extremamente ousado, perigoso e mesmo que perca os R$16, não é uma operação que eu estaria pensando em fazer. Eu sei que tem gente vendo isso aqui com o massa e bandeira para baixo, mas particularmente falando, não é a forma como eu interpreto isso. A tendência no gráfico diário ainda é uma tendência de alta, nós não fizemos topos e fundos descendentes, e operar contra a tendência, na minha concepção, é bastante arriscado e perigoso. A última pergunta que ele fez foi sobre VAGR3, o papel que tem uma baixíssima liquidez. Opera em tendência de baixa no gráfico diário, dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, se aproximando de uma zona de suporte muito importante do gráfico semanal, que é topo anterior rompido e média móvel de 20 semanas. Tá? Então, se nós formos olhar pelo gráfico semanal,
estamos dentro de uma região em que compradores possivelmente venham a aparecer. Compradores podem aparecer nessa área, compradores do prazo de position. Tá? Mas veja bem como eu mencionei, podem aparecer. E quando a gente olha aqui no gráfico diário, a gente entende que a gente fez 5 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então essa poderia ser a onda 5 do atual movimento. Tá? Mas nota, ainda estamos dentro de uma tendência de baixa, não fizemos um pivô de alta, nem sequer cortamos a LTB atual. Então, produzir qualquer tipo de entrada no momento contra essa tendência terciária, na minha concepção, seria extremamente arriscado e perigoso. Eu não tenho um pivô. Então, eu precisaria que o papel pelo menos conseguisse romper essa LTB, depois fizesse o pullback, depois voltasse a subir e rompesse o topo. Aí seria perfeito realmente qualquer tomada de posição na VGR, porque ela estaria alinhando a tendência de alta do gráfico semanal com a tendência de alta do gráfico diário. Então a gente tem uma tendência de alta no gráfico diário, mas a gente tem uma tendência de baixa no gráfico. A gente tem uma tendência de alta no gráfico semanal, mas a gente tem uma tendência de baixa no gráfico diário. Então apenas quando elas se realinharem é que vai ficar fácil para fazer as operações dentro da VAGR3. Pergunta do Donaka. Bom dia, mestre Tomer, tudo bem? Gol 4 Swing Trade, pode ser considerado uma iguana de alta? Abraços. Gol 4, gráfico diário. Tecnicamente sim. Tecnicamente sim, uma iguana de alta, em cima de uma zona de suporte. Tá? A gente está vendo que está acontecendo a pressão de compradores surgindo aqui, aqui, aqui e ontem. Tá? A ruptura da máxima dessa iguana aqui, então, ela funciona da seguinte maneira. Ela corta uma linha de tendência de baixa para cima. Uma linha que a gente consegue desenhar melhor nos 60 minutos. E, ao mesmo tempo, cortaria o que seria um triângulo descendente rompido para cima. E isso poderia ser algo realmente bastante importante para o mercado. Tá? Então, a Gol 4 nos 60 minutos e no diário. Olha só, no diário está em tendência de alta. Nos 60 minutos está em tendência de lado, mas se romper esse topo aqui, vai fazer um topo acima do anterior com o fundo já acima do prévio e vai virar para uma alta. Então, se a gente conseguir romper 6,41, nós vamos ter a tendência do gráfico de 60 minutos virando para alta e a tendência do gráfico diário sendo de alta, as duas tendências se realinhando para cima. Neste caso, nós teríamos uma movimentação mais importante dentro de Gol 4. Pergunta do paciente Alberto Cava. Bom dia, Stober, pode comentar BBSE3? BBSE3, tá? BBSE3 no gráfico diário encontra-se em que tipo de tendência? Essa é sempre a pergunta que a gente tem que estar respondendo inicialmente. Dentro de um gráfico diário, o papel se encontra dentro de uma tendência de alta. Tá? Conseguiu romper o que seria um pequeno pivôzinho, que seria este. Fez fundo, topo, fundo, pivô, mais um topo, mais um fundo. Tá? Então está numa tendência tímida, tendência de alta que iniciou há pouquíssimos dias. Consegue ir para cima da média móvel de 20 a 2 dias atrás. Está tentando senti-la como suporte no momento. No gráfico semanal, o papel encontra-se em tendência de alta ainda. Tá? Tendência indefinida, melhor dizendo. Indefinida, porque fez topo abaixo do topo prévio, fundo abaixo do fundo prévio. Dá quase para chamar já de uma tendência de baixa no semanal. Então a gente tem as duas tendências brigando novamente, não concordando com a direção que o mercado quer ir. Eu não gostei muito do rompimento dessa cunha ascendente para baixo. Tá? Essa cunha ascendente aqui me incomodou na BBSE3. Tá? Rompemos, isso aqui pode ser só um pullback dessa cunha ascendente rompida. Se for isso, nós podemos ter sérios movimentos de queda maiores dentro da BBSE3, com alvos inclusive que poderiam ser projetados pelo próprio tridente. Tá? O alvo estaria aqui na linha mediana. Tá? Então, o meu ponto de venda, inclusive, aqui, seria na perda da mínima de ontem,
A gente comenta muito sobre isso no Trade Estrategista, tá? Utilizando o tridente como o timing de venda, o tridente desenhado em cima da média móvel, a perca de 29,01 inicia uma operação de venda, stop acima da máxima em 29,64 e o alvo seria realmente a linha mediana do tridente em si, retomando uma tendência de baixa. Tá? Então eu estou bastante, digamos assim, estou com o pé atrás em relação ao BBSA3, o papel não está muito forte não, e portanto muita cautela. Já a BBSA3, que foi a pergunta do Gleison, é um cenário diferente, né? Então a gente vê uma BBSE3 fraca, tímida e já em tendência de baixa, enquanto que a gente tiver uma BBAS3 em tendência de alta, respeitando o topo anterior, em cima do topo anterior, com forte volume consolidado no dia de ontem. Tá? Então, chama atenção que existe uma divergência importante entre os dois ativos, e isso não é o normal. Normalmente esses dois papéis andam juntos e provavelmente um está mentindo. Tá? A tendência de alta no gráfico do Banco do Brasil está forte, médias móveis subindo, topo anterior sendo respeitado enquanto suporte. O que eu estaria esperando aqui para fazer alguma tomada de posição? O ideal, se a gente olhar nos 60 minutos, a gente tem topos e fundos em queda nos 60 minutos. A gente faz este topo abaixo do topo prévio, a gente perde o fundo prévio. Então nós estamos em topos e fundos em queda dentro do gráfico de 60 minutos. Dessa forma, um bom trader aqui esperaria basicamente o quê? Esperaria a formação de um pivô de alta nos 60 minutos, um recuo talvez até essa região, e depois a ruptura dessa máxima, que basicamente é a máxima de ontem. Hoje eu terei a máxima do dia, melhor dizendo. E aí, então, tomaria uma posição, o stop ficaria abaixo da mínima, trabalharia esse pivô de alta nos 60 minutos, que seria a favor da tendência de alta do Banco do Brasil. Por enquanto, é isso que eu estou esperando que o Banco do Brasil produza, para que eu possa realmente pensar em uma atitude mais agressiva nesse ativo. Pajete Ralph, bom dia, meu mestre. Gostaria de entrar em UCAS 3, mas qual seria o ponto de entrada? Eu sei que a liquidez é fraca. A UCAS 3 é uma liquidez realmente muito, muito frágil. Tá? A média não é favorável, a média móvel de 20 está caindo. Eu sou muito contrário a compras em cima de médias móveis enquanto elas estão caindo. Tá? Nós temos uma LTB facilmente desenhável aqui. Então, o que eu te diria assim? Apenas quando esse ativo conseguisse romper acima de 13,42, que eu poderia pensar em alguma tomada de posição. Tá? Se o papel conseguisse romper aqui esse pivô de alta, sem ter perdido o fundo prévio estabelecido aqui em 3,29. Tá? Neste caso, aí eu realmente pensaria em algum tipo de trade, porque eu teria realmente cortado uma LTB, cortado a média móvel para cima. Eu teria também, inclusive, demonstrado que eu senti essa linha de tendência de alta aqui de longo prazo como suporte, e também a retração de Fibonacci de toda essa região como suporte. Tá? E isso então seria o argumento para iniciar algum tipo de operação comprado em UCAS 3. Lembrando que aqui o problema é a liquidez, não dá para ser um capital muito forte, o stop tem que ser um pouco mais longo. Pergunta da Laura Guevara. Bom dia, Stormer. Poderia olhar Petrobras 4 e Banco do Brasil? O Banco do Brasil já foi comentado agora há pouco. Petrobras também segue dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. A gente está se aproximando do topo anterior rompido, que se encontra na região de R$ 12,88. Tá? Fizemos um dia corretivo, tá? Não serve nem sequer como uma correção mais importante e, portanto, fica ruim de pensar em tomar alguma posição neste momento, tá? Justamente porque nessa situação, um dia de correção não é suficiente para se pensar em tomar algum tipo de trade. Veja que nos 60 minutos nós operamos em tendência de baixa, então a gente tem as duas tendências não congruentes, tendência do gráfico diário apontando um caminho, tendência dos 60 minutos apontando outro caminho. Estamos em topos e fundos em queda, portanto, e dessa forma eu não tenho como pensar em tomar uma posição nesse minuto, a não ser que
nós fizéssemos um movimento de pivô e depois rompêssemos a máxima da primeira hora do dia. Tá? Coisa que me parece relativamente longe de acontecer neste momento. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui outras coisas. E com isso a gente pode olhar alguns outros ativos. Então, Petrobras, por enquanto nada a ser feito. Precisaria que fizesse algum movimento mais claro de alta, coisa que não está acontecendo por enquanto. Tá? Realmente o papel está dentro de uma tendência alta, mas não num ponto ideal de entrada no momento. Pergunta do participante Hamilton Barata sobre Rumo 3. Rumo 3 opera dentro de uma tendência de alta bastante importante. Se aproximou de uma média móvel de 20, se aproximou de topo anterior rompido, se aproximou de retração de Fibonacci, fez vários dias de correção, duas iguanas de alta, rompeu uma delas para cima e quando rompia a máxima de ontem estaria acionando uma nova iguana de alta para cima. Muitos traders estão comprando aqui com o stop imediatamente abaixo de 6,94. Essa seria a forma como eu observo o Rumo 3. Vamos olhar o índice futuro agora. O índice futuro que havia aberto num gap de alta está tentando fechar esse gap, mas por enquanto ele não fez absolutamente nenhuma movimentação mais importante. Pergunta Figueiredo se Rumo 3 estaria perto de posto de cataclisma. Sim, está perto de posto de cataclisma. Muito bem. Senhores, vamos finalizando nosso bate-papo de abertura de hoje. Vamos depois abrir espaço para que o Bizi possa fazer os comentários no LS Live com vocês. Espero que vocês todos tenham uma excelente quinta-feira, ótima movimentação, forte abraço, tudo de bom, até mais.